Boa noite. Como é que tá, Olavo? Tudo bem? Em seguida aqui, o pessoal tá. Vamos esperar uns minutinhos para Tranquilo. começar. Boa noite, gente. Só vou esperar uns minutinhos aqui para a gente ir adicionando todo mundo. Em seguida a gente já começa. Nós já estamos com o nosso convidado ilustre, o Rodrigo Sombrio da Silva, Boa noite. advogado e consultor da Prev. Esperar as barras. Ô, Diego, Como Clemão, é que estou tá, saindo aqui Cláudio? do estacionamento do escritório. Dá as boas-vindas aí para o senhor Olavo, Ah, um já. cliente que tivemos uma reunião hoje de manhã, de Maceió. Então, queria dar as boas-vindas para o senhor Olavo aí. E convidamos ele, gentilmente aceitou o convite, vai estar participando da live aí com a gente. Ah, boa. E Olá, aí, seja boa muito noite a bem-vindo. todos. Boa noite a todos. Boa noite, Juscelino. Gente, eu estou falando diretamente aqui, já vou me apresentando. Meu nome é Diego Saliba, sou diretor comercial da Prev. Estou falando diretamente da matriz aqui de Porto Alegre. O Clemon, que falou rapidamente, aí está diretamente falando da Prev de Recife. O Rodrigo Sobril está junto comigo aqui em Porto Alegre. O Juscelino está em João Pessoa. E a gente vai falar um pouco hoje para vocês aí sobre o case do Rodrigo, né? O Rodrigo, eu ia dizer que foi nosso cliente, na verdade ele é cliente da Prev, é advogado, cliente há muito tempo aqui, e aí depois de alguns anos ele veio a trabalhar dentro da Prev justamente porque a solução que resolveu a vida dele naquele problema que ele tinha na época, ele vai contar aqui. Anos depois, ele manteve contato. Ele não é cliente de um único produto, ele é cliente de holding SA, cliente de investimentos internacionais. Aí ele foi evoluindo, né, se relacionando. E é o que a gente sempre fala aqui quando a gente conversa com os nossos clientes, né, os clientes acabam se tornando amigos, porque toda vez que a gente constitui uma holding SA de capital fechado para proteger patrimônio, fazer planejamento tributário sucessório para empresários e famílias, né? Porque a gente faz as holdings de participações e controle. Atualmente a gente constrói, inclusive, através do modelo SPA-SA, nós vamos falar um pouco disso hoje, e a gente faz as holdings SA patrimoniais, né, para fazer administração de patrimônio. E ao contrário, muitas vezes, do mercado de advocacia, que são aquelas consultorias que fazem uma holding, faz a constituição e entrega para o cliente fazer a administração junto ao contador, a gente faz de ponta a ponta. Então, a gente entende o problema do cliente, pega os documentos, dimensiona um projeto determinado para aquele cliente com seu planejamento sucessório, a partir de até 24, 25, ele precisa ser sofisticado. Então, antes de 2020, 2015, eram planejamentos mais simples, o fisco era adormecido, o fisco realmente não fiscalizava, não incomodava, só que eles viram um meio de arrecadar, e aí vocês estão vendo todas essas mudanças de mercado. E aí eu quero dizer para vocês, quando a gente pega todo o documento, faz o projeto e a gente entende a situação do cliente, a gente faz a constituição da melhor holding, da melhor estrutura para ele, constitui, termina a constituição, mas esse cliente fica aqui dentro de casa, porque a gente faz a contabilidade, faz assessoria jurídica, e a vida das famílias dos empresários são dinâmicas, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que uma vez constituída, ao longo da vida, né? Algumas famílias, né? Algumas pessoas casam, outras se divorciam, o filho casa, um ente querido vem a falecer, tem gente que nos liga, agora estou pensando em construir, agora estou pensando em investir fora, quero dolarizar patrimônio.
Agora o governo vai fazer uma mudança, e é o que a gente tem escutado muito nos últimos tempos, a gente tem que estar mudando esse projeto que inicialmente foi concedido para a gente ir organizando para aquele momento da família, para aquela mudança. Então, ele não é um Ctrl-C, Ctrl-V, então ele tem que ser feita muitas análises, a gente é muito minucioso para analisar documento, a gente é muito conservador, né? A gente está 23 anos no mercado, a gente tem inúmeros depoimentos de clientes nos aconselhando, nos indicando, quer dizer, a gente tem mais de 3 mil clientes atendidos aqui. E aí hoje a gente vem falar de um cliente que veio, hoje ele é parte da área comercial, ele deixou de trabalhar no contencioso, e eu quero passar a palavra para ele hoje aqui, já fiz uma introdução rápida, quero passar a palavra para o Rodrigo vai contar a história dele, vai trazer, o Rodrigo, como ele é cliente há muito tempo e trabalha na Prev já há muito tempo, vocês vão ver que ele tem muita história como cliente, muita história também como consultor aqui. Vou passar a palavra para ele. Rodrigo, seja muito bem-vindo, a palavra é toda tua, eu fico aqui te auxiliando aqui para qualquer coisa que tu precise. Então tá, obrigado Diego, pelas apresentações aí. Boa noite a todos que estão participando. Gostaria de agradecer o convite do Diego, né? Possibilitar eu contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da Prev, falar um pouquinho de holding, porque muita gente acredito que pode ter passado aí pelas questões que eu passei e que me levaram a estar trabalhando hoje com a Prev Consult como consultor, além de cliente, obviamente, né? Também sou consultor. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês, gente, aí a gente vai conversando melhor, tá? Só um momentinho aqui. Só que eu acho que não abriu, só um pouquinho. Abriu, Rodrigo, só que ela está no final. Isso, agora foi. Perfeito, vamos lá. Rodrigo, só clica naquele. Tem uma flechinha lá na direita do lado das configurações para ela ajustar o tamanho da tela. Tem uma setinha para cada lado ali. Aí, para a esquerda ali, ó. Bem no topo, ali do lado do disquete ali. Acho que ela ajusta a apresentação do tamanho da tela. Aí? Eu acho que ela não ajustou. Como que eu vou aí? Mas vai falando que eu já vou aí. Vocês podem ver que o meu forte, eu sei de holding, sei de investimento, mas o meu forte não é muito de informática, né, gente? Só um pouquinho que o Diego está aqui. Não abriu o câmera, tá? Mas não é para mim assim, fica ruim. Não, acho que ela está pequena lá. Tá pequena lá? Mas vamos lá. Então, gente, desculpa esse problema técnico aqui, mas vamos embora. Eu sou cliente na verdade, eu sou advogado, tá? Há 25 anos. Me formei em 99/2 pela Ubra. Sempre advoguei, era o meu sonho desde os 12 anos de idade. Eu sempre eu queria ser advogado, então com 12 anos de idade eu já tinha essa certeza. Fiz a faculdade, me formei. Na época, meu pai queria que eu fizesse concurso, né? É uma outra geração, mas não, sempre quis ser advogado. Advoguei aí em torno de. Na verdade, advogo ainda, mas hoje só dando consultoria, não estou mais na área do contencioso, né? Tive meu escritório, trabalhei em vários escritórios, porque a minha meta era aprender muito de várias áreas e decidir para que área eu ia. Durante 5 anos eu me dediquei a isso, depois decidi, fui para a área trabalhista, montei o meu escritório, o escritório foi muito bem sucedido enquanto eu tive ele, tive o escritório durante 13, 14 anos, se eu não me engano. E chegou um determinado momento que a advocacia não estava mais me entregando o que eu gostaria, eu não estava mais feliz advogando, dependendo, quem é advogado sabe, dependendo de juiz, do judiciário brasileiro, da morosidade. Quando eu comecei na advocacia trabalhista, entre entrar com processo e receber os honorários era 2, 3 anos. A partir da reforma trabalhista e até hoje é 6, 7, 8 anos. Eu tenho processo ainda, eu ainda toco alguns processos, devo ter uns 60, 70 processos. Tem processo que está em Brasília há 13 anos.
Então, isso para mim, eu vi que não era mais vida, não me deixava mais feliz. E o Sérgio, que é o CEO da empresa, e o Jorge, que era consultor na época, convidaram para tomar um café, conversaram comigo e me convidaram para trabalhar aqui na Prev. Fiz ser consultor, ver, porque eles sabiam que eu era advogado, então tinha muita facilidade para a questão de aprender mais sobre holding, me aprofundar, enfim, né? E advogado também tem que se vender, tem que vender o seu serviço, tem que vender a sua imagem, né? E aqui na Prev a gente também trabalha com esse tipo de situação, vender soluções para os clientes, que era o que eu fazia também como advogado. E eu topei e deu muito certo, né? Estou extremamente feliz, satisfeito. Conheci a Prev, tá, em 2012, através do Jorge, o meu sócio na época que trabalhava comigo me apresentou o Jorge. Lá em 2012 fiz investimento internacional através da Investors Trust. A partir daí, então, conheci a Prev, acabei me tornando cliente de investimento, primeiramente, e a partir de um determinado momento antes, lá, quando eu estava advogando, trabalhando nos escritórios, eu fui sócio com um percentual pequeno do escritório, acabei saindo quando eu montei o meu, e aí um dia eu encontro um colega meu da época na Justiça do Trabalho, e aí me contou algumas histórias da época do escritório que nós trabalhávamos, que ele estava com dívida, e a gente, como era sócio na época, poderia ser afetado. E eu já tinha, graças a Deus, já tinha feito um patrimônio interessante, e aí não tive dúvidas, procurei o Jorge, conversamos, resolvi estruturar a minha holding SA de capital fechado. A partir dali, pude deitar com a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que o meu patrimônio estava protegido, né? Porque eu tinha um filho, hoje eu tenho uma menina também, né? Então, o futuro dele está garantido. O que eu construí até hoje está protegido com a holding SA. Expliquei para vocês por que eu já deixei a advocacia, né? Realmente, hoje a advocacia não, para mim, não faz mais sentido. Uso muito meu conhecimento da advocacia para a questão das holdings, facilita muito, né? Mas não é só isso, é muito estudo, muita dedicação, muita reunião, e com isso a gente vai aprendendo, né? Fiz algumas viagens lá pela Prev, fui, quando cliente ainda, fui para o Panamá, porque eu estava no momento que eu resolvi fazer a cidadania panamenha, e a Prev na época trabalhava com isso, então fui eu, o Jorge, o CEO, o Sérgio, enfim, outros clientes. Foi uma viagem bem, bem interessante. E constituí lá em 2015, final de 2014 para 2015, a minha holding. E já passei, para vocês entenderem, tá? Já passei dentro da minha holding por situação de falecimento. Minha mãe estava dentro da minha holding comigo quando ela faleceu, em 2022, e não passei por inventário. Tá? Exatamente como a gente fala, como nós fazemos as nossas apresentações, como nós temos material público no nosso canal do YouTube, também nas nossas publicações do Instagram, é o que eu falo, é skin the game. O que eu posso falar é o que eu vivenciei. E realmente, com a holding SA de capital fechado, eu não passei por inventário, foi feita a transmissão das ações sem passar por inventário. A dor sentimental da perda, essa é inexorável, mas toda a situação de um inventário e o custo de um inventário eu não precisei passar, porque eu me precavi e estruturei a minha holding SA. Tá? Aqui, gente, eu queria compartilhar com vocês alguns cases de clientes e parceiros. Nessa nossa atividade, a gente acaba tendo contato com muita gente e muitas vezes clientes acabam sendo parceiros. Esse aqui é um caso, que é o Gustavo Bier, o irmão dele, Gutierre Bier, mas a esposa dele e o sócio dele são meus clientes de holding, né, de holding SA, e eles têm essa empresa, o Poder da Gestão Moderna, eles dão palestras, enfim, fazem imersões, e acabaram se tornando aí parceiros da Prev Consult. Nós vamos fazer um evento com eles agora, essa imersão de 3 dias em Canela, dia 13, 14 e 15 em Canela. A Prev também vai participar, a Prev como patrocinadora, eu vou dar palestra, nós vamos ter 1h30, 2 horas lá para dar palestra, né? Então, esse é um case de clientes que acabaram se tornando parceiros, porque também acreditaram nas soluções que a Prev entrega, e como eles têm muitos clientes empresários, eles estão levando essa solução de holding também para os clientes deles. Né? Tenho clientes, alguns fatos interessantes aí para contar um pouquinho para vocês. Tenho
Tenho clientes com questões bem interessantes. Eu tenho um cliente que, e aí mostra também o poder de uma estrutura SA. Tenho um cliente que estruturou uma holding, ele tinha um patrimônio bem vultuoso, tinha 2 filhas muito bem casadas, e dentro da estrutura de holding SA, ela te dá várias ferramentas. Ele estruturou o acordo de acionistas dele, estabelecendo que na transmissão das ações dele, ou seja, quando ele viesse a faltar, as filhas não poderiam vender as ações, ou seja, o patrimônio correspondente a essas ações. Elas só poderiam usufruir desse patrimônio, ou seja, dos aluguéis que esse patrimônio gerava. E só quem poderia transmitir, vender o patrimônio, ou seja, transferir as ações, seriam as netas deles. Né? Esse é um case que eu gosto de contar muito para os clientes entenderem o alcance que uma estrutura de holding de capital fechado te dá, que nenhuma outra estrutura jurídica no Brasil te possibilita. Né? Aqui alguns negócios que a Prev faz, mas especificamente nesse aqui, eu queria mostrar para vocês. Ô, Rodrigo, tu tá apresentando alguma tela? Não tá sendo apresentado nada, Rodrigo. Não, tá sim, eu estou enxergando aqui. Estou vendo. Eu estou vendo também. Tá. Ok. Tô vendo agora. Tá. Então, aqui, esse empreendimento, que é um empreendimento da Prev, tá? Em João Pessoa, o Arcspace, é um prédio comercial altamente tecnológico, enfim, estruturado no modelo de SPSA, que é um modelo de vanguarda que a Prev desenvolveu. A gente está sendo extremamente demandado por construtoras para implementar esse modelo, porque ele traz uma série de vantagens, inclusive lajes, onde a gente vende não salas comerciais, vende espaços que estão vinculados a ações e que o que acontece? Isso gera que no momento que o cliente compra as ações vinculadas a esse espaço, ele não precisa ter gasto com ITBI, registro de imóveis, uma série de coisas. O valor dos aluguéis é revertido para ele em função das ações, e no momento que, se em algum momento ele quiser se desfazer dessas ações, basta ele vender as ações, ele não tem que vender sala comercial, só um exemplo. Tá? Mas para mim é muito interessante esse empreendimento aqui, porque eu sou sócio desse empreendimento, eu, o Rodrigo, a minha holding, na verdade, ela é sócia desse empreendimento aqui, um empreendimento que daqui a 3 anos vai estar entregue, o custo da obra 45 milhões, com VGV de 119 milhões, eu tenho um percentual desse negócio aqui, e o Arcspace é um projeto que já está em construção em João Pessoa, que vai ser replicado em outras capitais do Nordeste. É um projeto muito interessante, que para mim eu tenho muito apreço, porque eu sou sócio nesse negócio. Aqui algumas outras estruturações que também nós temos lá no Nordeste, que é o Zenit Cabo Branco, estruturação também no modelo de SPS, 170 flats em João Pessoa. Aqui outro, que é o Horizon Towers, uma estruturação também no modelo de SPSA, um bloco de construções em João Pessoa, que são 4 torres com VGV de 501 milhões de reais. Aqui alguns dos nossos clientes corporativos, gente. Quem já veio, não é do Rio Grande do Sul, mas já veio à região de Gramado Canela, a gente tem muita estruturação, a gente é uma empresa muito forte, apesar de ter uma atuação nacional, aqui na região do Rio Grande do Sul, que é o berço da Prev Consult, a Prev Consult nasceu aqui, hoje nós atendemos nacionalmente, né? Quem já veio aqui conhece, deve ter conhecido, já deve ter visto ali na região da Estrada Gramado Canela, o Parque da NBA, é uma estruturação nossa desde o zero, business plan, tudo, inclusive fomos aos Estados Unidos para conseguir a concessão da NBA para fazer esse parque aqui, porque ele é o único parque da NBA no mundo fora dos Estados Unidos. O Arcspace, já falei para vocês, Boulevard Encantado. Quem não sabe, o Rio Grande do Sul tem o maior Cristo construído do Brasil, ele é maior que o Cristo Redentor, o Cristo Protetor. Nós fizemos essa estruturação também, e o Boulevard, que é uma área que fica virada para o Cristo, para a gente poder ver, numa área muito bonita. Fizemos a estruturação, também estamos na operação. Snowland, que é muito conhecido na região de Gramado. A rede Lagueto de hotéis, que é uma das maiores redes de hotéis do sul do país, são nossos clientes de estruturação. Hoje essa operação da Lagueto está sendo levada para João Pessoa e Recife. Nós estamos fazendo essa estruturação e também somos sócios na operação, entre outros clientes corporativos. O Boticário é nosso cliente também, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho, gente, o porquê, eu quero dizer para vocês o porquê que eu gosto tanto de trabalhar na Prev Consult, tá?
Eu adoro trabalhar com estruturação de holding, apresentar para os clientes holding, a solução de holding, porque não é só questão financeira. A gente brinca aqui dentro que a gente acaba abençoando as famílias. Porque eu fui abençoado quando eu estruturei a minha holding SA, e eu quero levar essa solução para as famílias, principalmente nos dias de hoje aí, onde a carga tributária está cada vez mais elevada, insegurança jurídica, e a Prev Consult hoje é apenas 1% do mercado trabalha com a solução SA, e a Prev Consult hoje é um dos maiores players desse mercado que trabalha com soluções SA. Tá? E aí vocês vão entender um pouquinho por que eu falo em abençoar as famílias. Tá? Hoje, 99% das soluções trabalha com limitada. A holding limitada, aqui eu não estou desfazendo de ninguém que trabalha com holding limitada, tá? Mas a holding limitada, ela é uma solução simples, ela é uma solução que não entrega, por exemplo, proteção do patrimônio, porque as empresas limitadas são regidas pelo Código Civil e Código Tributário Nacional. E essa legislação determina que as cotas de uma empresa limitada estão sujeitas à penhora por problemas pessoais ou de negócios dos cotistas. É uma sociedade de pessoas. Tá? Em função de ser uma sociedade de pessoas, traz para dentro dessa sociedade os problemas pessoais ou de negócio que as pessoas possam ter. E isso não é o Rodrigo que está dizendo, é a lei que diz. Então, uma holding limitada, ela acaba não entregando a proteção do patrimônio. Porque se esse patrimônio está embaixo do guarda-chuva da holding, as pessoas, os cotistas, têm algum problema pessoal nos negócios, pode vir a afetar o patrimônio, esse patrimônio está dentro da holding, pode ser penhorado. Tá? Outra questão também é que as ações, as cotas de uma empresa limitada passam por inventário. E as famílias, as pessoas acreditam que elas têm um planejamento sucessório quando elas têm uma holding limitada, quando, na verdade, elas não têm ou têm com um alto custo. Porque quem estrutura uma holding limitada vai chegar algum momento que o profissional que estruturou para ele vai dizer assim, agora nós vamos fazer a doação em vida das tuas cotas. Para quê? Exatamente para não passar pelo inventário. Problemas de doação em vida. Vai ter que pagar ITCMD, que é um imposto que varia hoje de 4% a 8%, depende do estado. A partir do ano que vem, com a reforma tributária que já está em vigor, esse imposto vai ser majorado, os estados estão autorizados a majorar, e disse que vai chegar a algo em torno de 15% a 20%. Então, a tendência é que, no mínimo, duplique o valor desse imposto. Se tu for fazer uma doação, tu vai ter que pagar ITCMD, ou seja, alto custo. Ademais disso, está se abrindo mão do patrimônio em vida, porque no momento que tu faz a doação, tu não é mais dono do patrimônio, pode ter usufruto desse patrimônio, mas tu não é mais dono do patrimônio, então tu não tem mais a disponibilidade de vender o patrimônio se tu quiser, tá? A gente sabe como cria os filhos, geralmente se doa para os filhos. A gente sabe como cria os filhos, mas não sabe com o que eles se envolvem. Então, daqui a pouco, o patrimônio que tu doou pode estar parando na mão de uma outra pessoa que não seja muito legal. E também a regra da vida é os pais falecerem antes dos filhos, mas pode acontecer que o filho faleça antes do pai e tu fez a doação desse patrimônio. Tá? Então, não faz sentido fazer a doação tanto dentro de uma holding limitada quanto na pessoa física. O custo é altíssimo, a partir do ano que vem vai ser absurdo. E, inclusive, esse é um dos motivos porque se diz que as holdings vão acabar, não a holding SA. As holdings limitadas, acredito que vai ter um grande baque com esse aumento de carga tributária, mas a holding SA não, e aí eu explico por quê. A holding SA é regida pela Lei das SA, que é uma lei de 76. Mesma lei que rege todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, só que elas são de capital aberto, por isso que vendem ações na Bolsa, e as SAs que nós criamos são de capital fechado, mas a legislação é a mesma. A legislação, a lei das SA diz que as ações de uma empresa SA não respondem por problemas pessoais ou de negócios dos acionistas. Então, a holding SA te entrega efetivamente a proteção do patrimônio. Porque se tu tiver um problema lá na tua empresa, uma ação trabalhista, não vai chegar no teu patrimônio que está dentro da holding SA de capital fechado. Se tiver algum problema pessoal, um divórcio, atropelou alguém, matou alguém, o seguro não cobriu, veio uma ação indenizatória, não vai afetar o patrimônio que está dentro da holding SA de capital fechado. Então, a holding SA efetivamente entrega a proteção do patrimônio. E as ações de uma SA, sabendo usar as ferramentas que a lei da SA te dá, não passam por inventário. Então, só para que fique claro, não basta ser uma holding SA. Tem que saber usar as ferramentas que a lei das SA te dá para não passar por inventário. Isso a Prev, como a Prev Consult, como o Prev faz isso há 23 anos, e o Dr. Renato da Veiga, que é o nosso diretor jurídico e um dos donos da Prev,
faz isso há 35 anos, porque o trabalho de conclusão dele no curso de Direito lá, 35 anos atrás, foi sobre estruturas SA. Então, a gente tem um know-how enorme para fazer essas estruturações, tudo dentro da legislação, até por isso, até hoje, nunca recebemos nenhuma autuação, nenhum auto de autuação ou infração, porque nós sabemos, conhecemos a lei, sabemos como usar elas em benefício dos clientes, sem fazer nada ilegal. Então, no formato que nós fazemos, não passa por inventário. Então, a holding SA de capital fechado entrega o planejamento acessório com custo zero para o cliente, para ele e para todas as futuras gerações, porque a transmissão dessas ações vai ser feita sempre no mesmo formato, sem passar por inventário. Tá? E isso eu posso, como eu referi lá inicialmente, eu posso dizer porque eu passei por esse processo. Tá? Não é nada da minha cabeça, eu passei efetivamente por esse processo. Nós temos, obviamente, casos de clientes que passaram, na pandemia, ali, acho que em torno de 7, 8 clientes nossos faleceram, e foi exatamente desse formato que eu falei para vocês. Tá? Então, dá para traçar em paralelo entre holding limitada e holding SA para ver o porquê que nós trabalhamos somente com o modelo de SA. A gente poderia trabalhar com modelo limitado, mas para nós não faz sentido, porque a limitada não entrega o que os clientes querem quando estruturam uma holding, que são 3 pilares que os clientes procuram para estruturar uma holding: proteção do patrimônio, planejamento acessório e diminuição da carga tributária em recebíveis de aluguel, que, se for na pessoa física, vai pagar 27,5%, hoje, e dentro da estrutura da holding SA, vai pagar 11,33%. É uma redução de carga tributária da ordem de 60%. Tá? Aqui tem mais uma questão que eu acho interessante que eu tenho que falar também. Na integralização de patrimônio dentro de uma holding limitada, a legislação determina que essa integralização vai ter que ser pelo valor histórico, ou seja, o valor que está lá no imposto de renda. Se quiser integralizar pelo valor atual de mercado, vai ter que pagar o imposto de renda dessa elevação. Então, geralmente não, via de regra, na holding limitada, se integraliza patrimônio por valor histórico. O que é a integralização? Tirar da pessoa física e passar para dentro da holding. Como se integraliza pelo valor histórico, pelo valor que está no imposto de renda, hoje o critério utilizado pelos municípios para avaliar imóvel é valor atual de mercado. Então, há uma diferença do valor histórico para o valor atual de mercado. Essa diferença, na hora de integralizar, a prefeitura vai te dar a isenção do ITBI do valor histórico, mas vai te cobrar a diferença do ITBI do valor histórico para o valor atual de mercado. Um exemplo, tem um terreno lá no teu imposto de renda que está por 100 mil, mas hoje vale 500. Tu vai integralizar por 100 mil e a prefeitura vai te cobrar a diferença de ITBI dos 100 para os 500. E, além disso, vai te cobrar o ganho de capital, 15% a 22% da diferença dos 100 para os 500. Então, a holding limitada também, além de não dar proteção do patrimônio, não dar planejamento acessório, o custo é altíssimo na hora de integralizar patrimônio. Já na SA, a lei das SA me dá ferramentas para eu fazer essa integralização pelo valor atual de mercado, sem pagar diferença de ITBI e sem pagar ganho de capital. Ou seja, muito mais entrega com custo zero para o cliente, diferente de outras estruturas. Tá? Que Silvinho. Bom, Você fala sozinho, velho? Hoje, eu não sei se vocês sabem, o custo de um inventário na pessoa física varia de 25% a 30% do patrimônio a ser inventariado. Ou seja, 25% a 30% do teu patrimônio vai evaporar quando houver um falecimento. Esses 25% a 30% é ITCMD, que hoje é 4 a 8, a partir do ano que vem, provavelmente vai ser no mínimo 15%. Honorários de advogado, que tabela da OAB é 8%, isso falando de um inventário na pessoa, um inventário amigável. Se for litigioso, o céu é o limite. Ganho de capital, que tem que pagar no inventário também, ganho de capital, tá, gente? Só para vocês saberem, se não sabiam, agora sabem. E despesas com registro de imóveis. Esse bolo todo aí na pessoa física é 25% a 30% que se gasta para fazer inventário. Com a majoração da alíquota do ITCMD ano que vem, vai chegar entre 35% a 40%. Tá? Então, dilapida o patrimônio rapidinho, tem que fazer inventário. Tá? E na questão da holding limitada, considerando honorários que o profissional que fizer a holding limitada vai cobrar, ITCMD para fazer doação. Se não fizer doação, vai sair mais caro a holding limitada do que ter o patrimônio da pessoa física. Então, ITCMD na doação, ganho de capital e diferença de ITBI que tem que pagar na integralização. O custo de uma holding limitada hoje é em torno de 15%
a 20% do patrimônio do cliente. Tá? E aí, para vocês terem uma margem de comparação, o custo de uma holding SA de capital fechado vai ser em torno de 1,5% a 3% por cliente. É uma entrega muito mais efetiva, entrega efetivamente o que os clientes querem, com um custo efetivamente extraordinariamente mais baixo, e se eu considerar a holding SA, ela te entrega uma economia frente ao inventário de 95%, com a elevação da alíquota ano que vem, 99,9%. Um inventário só. Se tu tiver o pai e mãe numa família e os filhos, o pai um dia vai falecer, a mãe um dia vai falecer, só aí já são 2. Né? É por isso que a gente diz que dilapida o patrimônio passar por inventário hoje em dia no Brasil. Então, a holding SA à frente do inventário na pessoa física vai te trazer uma economia de 99,99%. Frente a uma limitada hoje, 85% de economia. A partir da elevação da alíquota do ano que vem do ITCMD, 99,9%. Sendo que, na limitada, sempre que transmitir, sempre tiver que fazer a transmissão das cotas para as gerações futuras, vai ter que pagar ITCMD na doação das ações. Na SA, não se faz doação de ações, a doação das cotas da limitada. Na SA não se faz de doação de ações, o patrimônio vai ser dos donos do patrimônio, as ações, né? Vai ser do dono do patrimônio até o último dia de vida dele. Ele não precisa se preocupar em fazer doação em vida. Tá? Então, acredito que com isso aqui vocês conseguem ter uma ideia do que a SA entrega, aonde ela consegue chegar, fora a questão de administração, as ferramentas que a lei da SA te dá para administrar uma empresa, administrar uma holding SA, o livro de acionistas, a gente brinca que um acordo de acionistas, as pessoas podem, depois de morrer, ainda mandar no patrimônio. Foi um exemplo do que eu dei lá do meu cliente que instituiu que só as netas poderiam vender ações, por exemplo. Né? Então, esse é o alcance que vocês podem conseguir visualizar de estruturação de uma holding SA de capital fechado, e não tem nada na legislação brasileira mais moderna e mais eficaz. Não existe. Tá? Aqui, para vocês entenderem um pouquinho, né, as fases do planejamento sucessório, né, até 2019, era pouco conhecido. Se fala, a Prev faz isso há 23 anos, né? A gente tem bastante clientes, são mais de 1.000 holdings constituídas ao longo desse período, né? Nesses últimos 23 anos, mas não era tão conhecido do grande público. A partir até 2019 era um planejamento simples, não na estruturação de holding SA, que é um terno de tamanho 1, que é um terno de tamanho, eu sou o alfaiate, eu vou fazer a holding de acordo com a necessidade de cada cliente, então eu não tenho na Prev, dentro das mais de 1.000 holdings que a gente constituiu, nenhum acordo de acionistas que um seja igual ao outro, porque é adequada à necessidade de cada cliente, diferente de uma holding limitada. Tá? Então, assim, o planejamento era mais simples, não nas SAs que nós criamos, né? Com fisco adormecido. A partir de 2020 para cá, as pessoas começaram a procurar mais sobre holding, começaram a procurar muito em rede social, e tirando a Prev Consulting, e aí a prova é o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, tirando a Prev Consulting, que fala de holding SA, ninguém mais fala de holding SA em rede social, só se fala em holding limitada, só que só se fala em holding. E aí as pessoas têm a impressão que holding é uma coisa só. Não, tem o modelo limitada e o modelo SA. Tá? E aí veio a fase de euforia, onde as pessoas começaram a procurar sobre holding, começaram a pesquisar, começaram a consumir conteúdo, que é a fase midiática, e, ao mesmo tempo, teve a Operação Lock, que é uma operação que abriu os olhos do fisco para essas estruturas e começar a cobrar impostos sobre essas estruturas, ou criar formas de criar impostos sobre essas estruturas, o que 90% não se aplica à estruturação de holding SA. E aí, agora, a partir de 2025, é a fase da lapidação, planejamento customizado, onde a gente já faz isso há muito tempo, com o fisco sedento, cada vez mais sedento. Tá? Aqui, gente, eu queria compartilhar, antes de compartilhar com vocês, eu queria abrir aí, ver se tem gente que quer fazer pergunta, porque isso aqui não é monólogo, tá? Eu sei que eu falo bastante, mas não é monólogo. Se alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, aí fica à vontade, porque eu sei que essa questão de, como é novidade, né, essa questão de holding SA, um pouquinho de, as pessoas podem ter dúvida e ter questionamentos, então quem quiser perguntar, fica à vontade.
Quem não quiser perguntar, ele pode botar aqui também no chat. No chat Pergunta, ali, né? eu mesmo faço a pergunta aqui para o Rodrigo aqui, e a gente pode estar criando essa dinâmica aqui. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite. No início da tua apresentação, o amigo falou de um dos prédios que, inclusive, o senhor tem participação na prévia. Sim. A prévia, em tempo futuro, não agora, em tempo futuro, ela tem intenção de trabalhar com ações para que a gente possa também comprar ações dela para crescimento da empresa? Olha, uma boa pergunta. Hoje não está no radar, tá? A questão de... É porque, assim, o que acontece? Para abrir ações, a Prev tem que se transformar numa SA de capital aberto, né? E não é objetivo, até porque para te transformar numa SA de capital aberto, tu tem que ter um tamanho, ter uma burocracia grande, enfim, acredito que não posso dizer, eu não tenho como predizer o futuro, mas a curto, médio prazo, creio que não. Tá? Mas não posso dizer se mais lá na frente isso pode acontecer ou não. Não tem planejamento a curto prazo para esse tipo de coisa acontecer. Tá? Mas Ô, tem Rodrigo, gente. Sim, eu sou aqui de João Pessoa, Kleber de João Pessoa, e eu já prazer, estou aqui Kleber. pertinho aqui do ArcSpace, então é um Sim. projeto realmente fenomenal e que aqui na sede, né, da Consult Prev aqui em João Pessoa, a gente vem acompanhando e partilhando esse projeto já com todos os clientes que a gente atende por aqui. Pô, que legal, que legal, é bom saber. Inclusive, algo que eu esqueci de falar, gente, esse projeto do ArcSpace, tá? Ele não teve o pré-lançamento ainda, já está, se eu não me engano, 70% ou 75% vendido, tá? Já tem as ações, enfim, para vocês verem o quão diferenciada essa questão de estruturação com SPSA. Porque numa estruturação de SPSA, tu blinda efetivamente a estruturação diferente de uma SPE limitada, onde tu traz as pessoas para dentro do negócio, investidores para dentro do negócio, e esses investidores trazem os riscos deles, pessoais e de negócio que eles se envolvem. No modelo de SA, tu blinda a operação, não só numa estruturação SA, como, por exemplo, é indicado para empresas operacionais, tá? Que vende serviço, vende produto, enfim, empresa operacional, que está pelo menos no lucro presumido e tem um faturamento a partir de 10, 12 milhões ano, criar uma holding de controle SA, que daí é uma outra estrutura, não é a holding patrimonial familiar, é essa para o patrimônio da família proteger e ela não é uma empresa operacional. Tá? Criar para uma empresa operacional uma holding de controle e participações SA, onde a gente tira as pessoas da empresa limitada, elas passam a ser acionistas da holding de controle SA, e a holding de controle SA passa a ter 100% das cotas das empresas limitadas. Com isso, a gente blinda a operação do risco das pessoas, porque quem vai ter 100% das cotas das empresas operacionais vai ser a holding de controle, e também a gente entrega o planejamento sucessório dentro da empresa operacional. Porque hoje, se tu tem uma empresa limitada e vier um dos cotistas dessa empresa vier a falecer, vai ter que fazer inventário dessas cotas e o critério utilizado hoje pela Fazenda é o fluxo de caixa descontado, que equivale à valuation da empresa. Então, não adianta estar no contrato social a empresa com um valor de 10 mil reais e ela valer no mercado, o valuation dela ser 2 milhões de reais. O inventário, o cálculo dos impostos nessa estrutura de empresa limitada e operacional vai ser feito em cima dos 2 milhões. Tá? Então, também é uma estruturação interessante para empresários que têm empresas operacionais no formato limitada, porque ela está desprotegida, problemas pessoais ou de negócios dos cotistas pode influenciar na empresa, um divórcio na vida pessoal pode influenciar dentro da empresa, algum problema de algum outro negócio pode influenciar dentro da empresa, a morte vai influenciar dentro da empresa, e com uma estruturação de holding de participações e controle, a gente consegue blindar toda essa estrutura com a entrega também do planejamento acessório, que vai se dar lá na holding de controle, sem passar por inventário. Tá? Então, também é um outro tipo de estrutura que é interessante quem tem empresa operacional analisar, porque muitas vezes o patrimônio da família é um patrimônio interessante, mas tem famílias que o maior patrimônio é a empresa, é a operação, é a empresa operacional.
Então, não adianta tu só proteger o patrimônio familiar se tu também não protege a tua empresa operacional. E a Prev Consult tem expertise também nesse tipo de estruturação. Gente, eu não sei se tem mais alguém para falar alguma coisa, fazer algum comentário, querer perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Rodrigo, Oi, mais uma pergunta. à vontade. Nesse caso, desse último assunto que o senhor falou, tá me ouvindo bem? Tô. Dessa hold, no caso do empresário, que ele tenha um faturamento aí acima desse valor de 5 milhões, por exemplo, 10 milhões por ano, e o capital dele, digamos, dos sócios, está ali, no contrato, é claro, está abaixo de 3 milhões, um exemplo, cada um. Só que o patrimônio deles, os bens da empresa em si, é muito maior que isso. Atualmente, por exemplo, uma empresa dessa está, digamos, no lucro presumido, só que ela está na situação bem simples de limitada. Ela vindo para ser uma hold, essa contabilidade dessa empresa passa a ser com vocês? Essa mudança? É assim, o que acontece, tá? Nós fazemos a estruturação das holdings, tanto patrimonial familiar, quanto a holding de controle e participações. A Prev hoje, foi até bom tu ter feito essa pergunta, porque eu acho que eu não falei. A Prev hoje, nesse mercado de 1% que trabalha com estruturação de empresas SA no Brasil, a Prev é a única, até o momento onde a gente tem conhecimento, ela é a única no Brasil que trabalha com estruturações SA, que tem o processo totalmente verticalizado, ou seja, a gente cria a holding, faz integralização de patrimônio, alteração de registro de imóveis, cria os atos ali, que é criar estatuto, acordo de acionistas, livro de acionistas, entrega a holding pronta, e também a Prev tem um time de 12 contadores internos, que são empregados da Prev, que fazem a contabilidade de todas as holdings que nós criamos. Então, ela é a única empresa no Brasil que faz hoje, porque contabilidade, primeiro que contabilidade de empresa SA, é difícil tu achar no mercado escritório terceirizado que faz. A maioria dos contadores que sabem contabilidade de empresa SA são empregados das empresas SAs, né? Então, é difícil. E se a contabilidade de uma SA não for feita corretamente, e mesmo de uma empresa limitada, vai trazer prejuízo financeiro para o cliente, para o dono da empresa, e não para quem instituiu. E aconteceu em determinado momento lá atrás, quando nós não tínhamos essa verticalidade, que nós criávamos as holdings, entregávamos para o cliente ir atrás de contador, e tempos depois isso acabava voltando como um problema para nós. Então, exatamente por isso, nós verticalizamos todo o nosso processo, tá? Mas a contabilidade que nós fazemos é a contabilidade das holdings. A Prev não faz contabilidade de empresa operacional. Então, nesse exemplo que tu perguntou, a Prev vai fazer a contabilidade lá da holding de controle. A contabilidade das empresas operacionais vai continuar com os contadores que estão hoje. Respondi? Respondeu, tranquilo, ok. Tá. Mais perguntas aí, gente? Tem aqui no... Vou te ler para ti aqui, Rodrigo, no chat. O Maurício Tadeu perguntou, tem data prevista para o aumento do imposto? Eu imagino que seja do ITCMD, né? Olha, a reforma tributária, né, já foi aprovado, já está em vigor desde o início desse ano, autorizou os estados a partir do ano que vem majorarem o ITCMD. E o que se fala é que até do meio para o final do ano que vem, o ITCMD já vai estar majorado numa alíquota, que hoje é de 4% a 8%, depende do estado, que vai passar a ser em torno, a partir de 15%. Isso é o que se fala. Então, provavelmente, até do meio para o final do ano que vem, já vai estar valendo essa nova alíquota do ITCMD. Tem uma pergunta do Olavo, como funciona a integralização de fundos bancários? A questão de fundo bancário, se ele está querendo dizer dinheiro que, por exemplo, está no nome da pessoa física, para tirar do nome da pessoa física e colocar dentro da holding, tá? O que a gente sempre indica para os clientes, tá? Se ele tem investimento de médio prazo, longo prazo, onde ele teria uma penalidade para resgatar esse investimento, deixa no nome da pessoa física, quando vencer esse investimento, aí coloca no nome da holding. Por quê? Porque a holding ela é uma empresa, ela tem CNPJ. Então, quem criou a holding, o cliente que criou a holding, ele vai abrir uma conta no nome da holding, vai movimentar essa conta, por exemplo, recebíveis de aluguéis, a holding, ela pode ter, a holding patrimonial familiar, ela pode ter investimentos financeiros, então não tem problema nenhum. Se o cliente tiver dinheiro cash na conta e quiser integralizar dentro da holding,
a gente vai fazer essa integralização e ele passa esse dinheiro para o nome da holding. Se ele tiver investimento financeiro que está no nome da pessoa física, a nossa indicação que para ele não sofrer penalidade na hora de fazer o resgate, espere vencer e depois aí faça novamente investimento no nome da holding. E por que isso é importante? Porque daqui a pouco não adianta tu ter uma holding SA, colocar o patrimônio imobiliário e deixar o dinheiro, o investimento no nome da pessoa física, porque havendo um falecimento, primeiro que esse dinheiro pode ser penhorado, né, porque vai estar no nome da pessoa física. Segundo, se houver um falecimento, esse dinheiro que está lá na conta vai passar por inventário. Um exemplo aqui, eu não sei se vocês viram, no caso do Silvio Santos, o patrimônio dele imobiliário não passou por inventário. O Silvio Santos tinha uma série de holdings, enfim, as empresas eram tudo holdings, patrimônio familiar era holding, mas ele deixou 15 milhões de reais numa conta no nome dele e foi obrigado a fazer o inventário, gastaram lá, se não me engano, 3 milhões e meio de reais para fazer o inventário do dinheiro lá que foi, entre aspas, esquecido nessa conta, teve que fazer inventário porque estava no nome da pessoa física. Então, se tu tem uma holding, passa o investimento para o nome da holding nesse cronograma que eu falei para vocês, que é o que vai seria menos, que não seria prejudicial para o cliente, né? E Rodrigo, tem mais uma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? eu queria saber sobre... Licença. Eu queria saber sobre a questão de hold, no caso patrimonial, para produtor rural. Qual é a tua experiência nessa questão? Você já fez algum processo? Como é que é isso A gente trabalha muito com holding agrária, tá? Então, a gente tem aí Mato Grosso, Goiás, a gente tem muito cliente, então a gente tem experiência de fazer, sim, sem problema nenhum. A gente tem o know-how e o conhecimento para fazer estruturação de holding para produtor rural, holding agrária, enfim. Tá? A gente tem bastante cliente na área de Mato Grosso, Goiás, enfim, Bahia. Eu pergunto por causa assim, eu queria saber como é que funciona a questão do custeio, que tem alguns empresários, alguns, na verdade, donos de fazenda, que quando eles fazem o custeio em banco para comprar boi, digamos assim, eles têm que pegar lá a certidão de teor do cartório que está em nome da família, lá a terra, do dono da terra. Se ele fizer a hold, lá no cartório vai estar em nome da empresa. Como é que funcionaria esse mecanismo aí? Ele consegue também fazer isso porque a holding está no patrimônio da família e o patrimônio da holding ele pode servir para garantir financiamento ou empréstimo bancário de custeio, não tem problema nenhum, pode ser feito estando o nome da holding também o patrimônio. Até porque as pessoas, né, os donos os agricultores, enfim, quem planta é acionista da holding, né? Então não tem problema nenhum. A pergunta é por causa da questão de blindagem. Se porventura ele não conseguir pagar, por exemplo, o custeio do banco, o banco vai ficar, digamos assim, com uma dificuldade de alcançar esse patrimônio para uma possível tomada, digamos assim? Não, aí é diferente, né? Porque o que acontece? Tu já tem a holding constituída, certo? E aí é a holding que está oferecendo um bem imóvel para garantia. Se não for pago, aí esse imóvel que foi oferecido em garantia para o banco pode ser levado a leilão, pode ser tomado pelo banco, mas especificamente esse imóvel, porque ele foi oferecido pela holding para garantir. Então, aí eu não tenho como blindar, até porque daí seria uma espécie de tentar fraudar, e aí não tem como, entendeu? Sim, O resto do patrimônio está ok. Especificamente o imóvel que foi oferecido em garantia, aí esse pode vir a ser objeto de uma execução, enfim, ou até ser uma alienação, uma execução extrajudicial, enfim, ele pode ser perdido esse imóvel, se não for pago o valor. Entendi, mas nesse caso, então não há nenhuma, digamos assim, se ele transformar em hold o patrimônio fazendário das fazendas dele, ele não vai ter nenhuma dificuldade com relação a esse custeamento em banco. Vai seguir o fluxo normalmente. Não vai, inclusive, vou te falar uma coisa, é mais fácil tu conseguir financiamento para uma empresa SA, para uma estrutura SA, exatamente porque os bancos sabem que se há uma estrutura SA, problemas pessoais ou de negócios das pessoas não vão interferir dentro da empresa, então é uma garantia maior e há possibilidade de negociação de conseguir daqui a pouco matar, apesar que no Brasil hoje a taxa de juros está complicada, mas há uma possibilidade de conseguir uma taxa de juros daqui a pouco mais vantajosa exatamente por ser uma estrutura SA. Ok.
Rodrigo, só para de compartilhar a tua tela aqui, que eu vou compartilhar um depoimento aqui. Quero te fazer mais uma pergunta, Rodrigo. Não, só para tu parar de compartilhar, tá compartilhando aí, Rodrigo. A tá, pergunta. desculpa. Boa. O Fernando perguntou. Boa noite. Por favor, explique com mais detalhes como funciona a transferência das ações para os filhos no momento do luto. Essa é uma pergunta. Ele coloca assim: eu não entendi como é feito. Se é por uma doação prévia ou se é compra e venda. Se for compra e venda, como vai confundir com o direito do cônjuge? Tá, vamos lá. Como é que é uma expertise que a Prev tem, isso está lá dentro é uma das ferramentas que a lei das SA te dá, tá? O negócio jurídico que a Prev faz, por que que não é fato, qual é o fato gerador do TCMD? É a morte, que é porque é o imposto de transmissão causa mortes e doação, certo? O negócio jurídico que a Prev faz é um negócio jurídico que não incide TCMD, porque é uma compra e venda indireta futura que usa um instrumento que são os derivativos para fazer a transmissão das ações após o falecimento, tá? Que é uma opção de compra, tá? Esse negócio jurídico totalmente legal que está dentro da legislação, está lá dentro das SA, é o negócio jurídico que a Prev usa para fazer essa estruturação e essa transferência das ações não passar por inventário. Tem mais alguma pergunta, Diego, dele? Eu não me lembro agora, desculpa. Não, fala a respeito do direito do cônjuge, né? Como é que. Não, o que acontece? O que acontece? Quando se faz o acordo de acionistas, né? Porque vai criar uma holding, tá? A gente sempre vê quem é o casal, quem é que construiu o patrimônio e a gente pede uma série de documentos, entre desses documentos a certidão de casamento, para a gente saber o regime de casamento, porque dependendo do regime de casamento, por exemplo, comunhão universal de imóveis, o casal, comunhão universal de bens, o casal é considerado como um só, porque a totalidade dos bens é dos dois, desde antes do casamento, durante o casamento. Então, eles têm que ter um outro sócio dentro da holding. Eles podem ficar com 99% das ações e botam um filho com 1%. Então, a gente tem que ver regime de casamento, se é separação total de bens, se é comunhão parcial de bens ou se é comunhão universal de bens. Tá? Mas, no acordo de acionistas, vai ser estabelecida a transmissão das ações respeitando o Código Civil no que diz respeito à legítima. A holding SA ela não é um instrumento para burlar a lei. Inclusive, a única forma do Poder Judiciário intervir dentro de uma estrutura SA é se o acordo de acionistas não respeitar a legítima no que diz respeito à distribuição das ações. Respeitou a legítima o que é? É respeitar o regime de casamento, né? Com a questão de meação ou se herdeiro, enfim, respeitar a quantidade de herdeiros que tem e a parte legítima, que é 50% do patrimônio de quem faleceu, obrigatoriamente tem que ficar para os herdeiros legais, e os outros 50% pode ser distribuído como quiser, que é a parte disponível. Isso hoje. Há projeto de lei para mudar isso. Tá? Então, respeitando isso, não tem problema nenhum, mas o acordo de acionistas que é feito tem que respeitar a legítima. Acredito que seja nesse sentido Rodrigo, aí que... eu tenho uma pergunta. Fale, Kleber. É o seguinte, eu estou com um cliente que ele tem uma holding SA já feita. E os pais já são bem idosos, e aí ele teve a ideia de integralizar os bens dos pais na holding dele, porque ele tem, né, essa holding junto com o irmão, ou seja, a família tem os pais e ele com os dois irmãos, esses dois irmãos constituíram já uma holding SA. A dúvida é, qual seria o custo para integralizar os bens dos pais dele na holding deles? Se deu para me entender. Mas isso aí, tu pergunta... Não, tu pergunta se a Prev fosse fazer? Ou tu está perguntando quanto tu cobraria para fazer? É só para eu entender. Não, é porque eles só constituíram, mas isso ficou parado. E aí eles nos procuraram para justamente a gente fazer uma reavaliação, uma análise dessa constituição e também ver como é que ficariam essa estruturação para integralizar esse patrimônio dos pais na holding dele. Kleber, assim, o que eu te diria? A gente tem que ver, ela foi constituída como SA, ok, mas como eu falei anteriormente, não é só CSA que não passa por inventário. Tem que saber usar as ferramentas, e eu falei para vocês,
por cima, porque eu não vou dizer o know-how, porque é um know-how nosso, muito próprio da Prev, como a gente faz o negócio, como a gente estrutura o negócio jurídico para não passar por inventário. Tá? Primeiro tem que ver como é que foi criada essa SA, para ver se foi feita, foi usada essas ferramentas, se não foi, iria passar por inventário essas ações. Tá? Só respondendo anteriormente lá o que eu não me lembro quem é que perguntou, dentro de uma estrutura SA não se faz doação nunca, se espera haver o falecimento para fazer a transferência das ações. Tá? Nesse caso, a holding está lá constituída SA. Se ela tiver ok, beleza. Se a gente tiver que fazer o rearranjo para fazer aquela estruturação, e o processo de integralização é 1% do valor atual de mercado de cada imóvel que a Prev cobraria. Se tem lá 5 milhões de patrimônio, a Prev vai cobrar ali 50 mil reais, 50 mil reais para fazer esse processo de integralização e talvez mais alguma coisa para conseguir organizar essa holding, tá? Entendo. Eu vou dividir aqui, senão vai acabar o tempo da live que a gente tem. Pois é. A gente é muito... Quero dividir o depoimento do teu cliente, que eu sei que tu quer compartilhar aqui. Quero só dividir, depois a gente volta para as perguntas, se ele sobrar um tempinho. Tá. Gente, antes só o Diego vai dividir aqui com vocês. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: eu sou muito feliz em trabalhar aqui na Prev, trabalhar com holding. Eu falei para vocês que a gente abençoa. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre trabalho. Esse depoimento aqui, esse cliente é meu, tá? Diz muito sobre a satisfação que eu tenho, o retorno que eu tenho quando eu consigo ajudar as famílias. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse depoimento no seguinte, para vocês conseguirem entender o alcance do que a gente faz aqui na Prev Consulting. Meu nome é Gustavo Berton, sou jornalista, trabalho atualmente na ESPN e conheci a Prev num momento de muita vulnerabilidade da minha vida, onde eu estava saindo de uma empresa, de uma grande empresa como a TV Bandeirantes, desempregado naquele momento, com algumas dívidas, financiamento de apartamento, e conheci a Prev, e o que mais me chamou a atenção inicialmente, já no primeiro contato, inclusive já com o Rodrigo Sombrio, que eles inicialmente buscaram cuidar de mim, cuidar do que eu estava sangrando financeiramente, do que propriamente nos lucros ou possíveis investimentos que eu fosse fazer com a empresa. Fizeram naquele momento o que seria muito melhor para mim do que propriamente para a Prev, e isso me ganhou como um ato de honestidade. E realmente naquele momento foi muito bom. A gente começou ali uma parceria muito pequena em 2018, sanei todos os problemas que eu tinha ali financeiros na época, e a nossa parceria foi crescendo. Hoje já são quase 8 anos, né, de parceria, com investimentos variados que, como eu falei, começou muito pequeno e depois cresceram ao longo do tempo. E eu estou muito, muito satisfeito com todo o serviço, honestidade principalmente, clareza com que fazem cada negócio, com que fazem, com que cuidam principalmente do meu patrimônio e do patrimônio da minha família. E em todas as conversas que eu tenho com pessoas, e a gente entra nesse assunto de finanças, esse assunto de dinheiro, que é sempre um assunto muito delicado, eu indico com toda a confiança, de todo o coração, a Prev, porque eu sei que eles vão estar cuidando não só do dinheiro, do patrimônio, mas vão estar cuidando do futuro da vida dessas pessoas. E, para mim, com aquilo que é principal, que é a honestidade. Então, fico muito satisfeito, indico de olhos fechados sempre que eu entro numa conversa assim com alguém, e faço isso seguidamente, porque eles cuidaram de mim, eu tenho certeza que eles vão cuidar de outras pessoas também, e principalmente das pessoas que eu gosto. Então, pessoal, é sobre isso, tá? É muito bom trabalhar, fazer o que se gosta, tudo, mas é sobre isso. Esse é o depoimento do Gustavo Berton, meu cliente. Eu não passei roteiro para ele nem nada, eu só pedi para ele dar um depoimento de coração da experiência dele com a Prev, e ele deu esse depoimento aí que nos deixou muito felizes, que acabou honrando e fazendo toda a correria que a gente faz, o cansaço, reunião e tal, faz valer muito a pena, tá? Então, com esse depoimento, a gente vai estar encerrando aqui, o tempo já está terminando. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero ter ajudado um pouquinho a tirar as dúvidas, esclarecer. Vocês me conhecem agora, e a Prev, nós estamos à disposição para quem quiser conversar, bater papo, saber mais. A gente está aqui à disposição
para conversar com todos e esclarecer, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom para vocês, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, valeu. Tchau, tchau.